Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a beleza desses vídeos gravados no YouTube e no meu site, porque você nunca sabe a hora que as pessoas vão estar vendo. Então, por isso eu sempre digo bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje eu estou aqui com o Paulo Silas, que é o CEO da iGo. É uma startup que aproveitou uma oportunidade de mercado. É uma plataforma de entregas especializadas em material biológico para exames de diagnóstico médico ou toxicológico realizados por clínicas, laboratórios e hospitais. Até aí você pode estar se perguntando, mas o que eles têm de diferencial? Ah, o diferencial você vai descobrir nessa entrevista. Vamos lá. Paulo, muito obrigado por você estar aqui, pelo seu tempo, e eu queria que você fizesse uma breve apresentação de você antes da gente começar a fazer as perguntas sobre a iGo. Olá, bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência, em inovação. Bem, a minha experiência toda é com logística e inovação. Antes de começar a empreender, a minha última experiência corporativa foi como 5 anos como CEO de um operador logístico europeu. Quando eu saí para empreender para mim mesmo, né? Pela primeira vez, foi aí que eu fundei o Mercado Link, que hoje eu estou como co-founder desse empreendimento, e depois, posteriormente, fundei a Ego. Ou seja, sempre pensando fora da caixa, trazendo inovação, né? Então vamos Exatamente. começar falando sobre a história da iGo, né? Quanto tempo tem a iGo? Como é que surgiu a ideia e que problema ela resolve? Então, a Ego ela surgiu no final de 2018, quando uma CEO e sócio de um laboratório de medicina diagnóstica que eu conhecia, ela me lançou o desafio, né? Ela falou, Paulo, olha, eu tenho estrutura operacional para fazer testes de laboratórios, eu tenho capacidade comercial, e essa capacidade comercial é bem peculiar desse mercado, porque eles crescem via parceria no Brasil, né? Hoje no Brasil são mais de 25 mil estabelecimentos de coleta, né? A gente está falando de sangue, urina, cabelo, né? Tudo que é amostra para fazer teste, e muitos laboratórios, na verdade, eles estão localizados aqui em São Paulo, Rio ou Minas Gerais e recebem essas amostras do Brasil inteiro, né? Então, quando a gente fala, olha, eu tenho capacidade de crescer, é abordar essas clínicas no Brasil inteiro, fazer parceria de forma que elas mandem essas amostras para serem testadas nesses laboratórios grandes no Sudeste. E ela tinha toda essa capacidade, mas ela falou, olha, eu não tenho capacidade logística. Hoje, a única empresa no Brasil que teria a capilaridade que eu preciso para fazer esse transporte são os Correios, mas quando eu falo para o meu parceiro que eu vou enviar a amostra dela via Correios, eles falam, não, não vou fazer negócio com você porque eu não quero. E aí foi que ela colocou esse desafio, né? Como que eu poderia trazer qualquer amostra de qualquer lugar do Brasil em até 48 horas? Foi assim que nasceu o desafio, e aí a gente começou a trabalhar para desenvolver a ideia. Muito legal. E hoje vocês, para eu entender, então, vocês fazem a entrega de qualquer amostra, de qualquer parte do Brasil, em até 48 horas. Exatamente. E quando o cliente ele solicita algum lugar que a gente ainda não faça, a gente também dá 48 horas no máximo para disponibilizar esse novo roteiro para ele. Muitas vezes no mesmo dia a gente já consegue disponibilizar ou até no próximo dia, viabilizando isso tudo. E eu posso explicar também como que funciona tudo isso, né? Mas é óbvio que a gente vai querer saber como funciona tudo isso. Como é que você consegue entregar em 48 horas? Deixa eu só entender, se eu tenho uma amostra no Amazonas e tenho que entregar no laboratório em São Paulo, ela vai chegar em 48 horas. Vai chegar em 48 horas. E como que isso funciona, né? Vamos supor que no interior do Amazonas eu tenho uma amostra disponível lá, e aí o que esse laboratório faz? Seja o laboratório que vai fazer a testagem ou essa clínica, ela pode entrar no nosso sistema, que é o web, fazer essa solicitação. Quando cai no nosso sistema, ele dispara esse roteiro
Então, ele é feito por trechos. Então, vamos pensar que seja Humaitá, Manaus, depois Manaus, São Paulo, e quando chega no aeroporto em São Paulo, vai para o cliente final. Então, a gente tem esses trechos desmembrados, e o primeiro trecho e o último sempre é um agente nosso, né, que é um parceiro MEI treinado para essa finalidade, que tem o nosso aplicativo na mão. Então, quando esse pedido chega, ele recebe isso no aplicativo, né, dispara esse primeiro trecho e o agente sabe que tem que fazer essa coleta no laboratório. Ele se dirige para o laboratório e uma coisa muito interessante que a gente desenvolveu, esse segmento ele carece muito de rastreabilidade, porque a gente está falando de logística reversa, né? E você criar rastreabilidade dentro de casa é simples, né? Está tudo ali sob controle, põe etiqueta, bipa, quando você está dentro de casa, mas a logística reversa você está fora de casa, né? E como gerar rastreabilidade desse jeito? Então, a gente criou etiquetas QR Codes com numeração única, né, e genérica, de forma que os nossos agentes têm essas etiquetas e quando eles vão fazer a coleta desse material, ele cola essa etiqueta e casa esse volume que ele está pegando no aplicativo e desde então, todo passo, trecho a trecho que esse volume ele vai passando, a gente tem a rastreabilidade desse material. E aí vai. Pegou em Humaitá, chegou em Manaus, chegou em São Paulo, cada trecho o sistema ele vai monitorando e passando para o próximo, até a entrega final feita por um agente nosso. Como é que você faz essa entrega se você não tem meio de transporte? Porque o grande problema do Brasil hoje é a infraestrutura e às vezes é a logística, né? De você conseguir fazer a entrega em áreas que a estrada é difícil, né? Então, você falar 48 horas no Brasil todo é algo bastante desafiador e até chega a duvidar como é que a gente consegue fazer essa É. entrega, né? Então, qual foi o conceito? A gente lançou mão no primeiro trecho e no final, né, que a gente chama de last mile, a gente sempre trabalhou com a hipótese de fazer com motos, porque ela é um ativo que existe bastante no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, e é um ativo barato, né, relativamente pequeno. Então, e essas encomendas, elas são encomendas pequenas, né, são urgentes e pequenas. A gente estruturou a primeira e a última dessa forma, só que aí tem o meio, né, e a gente tem o Brasil aí com dimensões continentais. O ativo que a gente usa, que tem ociosidade, que tem uma frequência incrível e cumpre horário, são os ônibus. Então, a gente utiliza os espaços vazios dos ônibus para fazer essas conexões. Então, a gente faz, às vezes, da cidade A para B, depois de B para C, e sempre nessas conexões existe um agente nosso que pega esse material, gera rastreabilidade e passa para o próximo passo. É como se fosse maratona, né? Vai passando um para o braço do outro e sempre com a rastreabilidade para não ter nenhum problema de extravios ou coisa e tal. Então, o ônibus é o que viabilizou demais essa operação e, obviamente, a tecnologia, né? Porque se você fizer isso sem ter a rastreabilidade de forma automática, a operação vira um caos, né? Não tem como fazer isso sem ter a tecnologia. E aí, após os ônibus, obviamente, são as companhias aéreas, que são muito boas no trecho entre aeroportos, mas quando a gente fala de door to door, também não oferecem serviço confiável. Então, a gente utiliza também só os trechos entre aeroportos. Cara, que interessante, né? Eu tenho duas perguntas. A primeira é se vocês vão usar, né, blockchain para essa operação ser rastreada de uma forma segura, né? Que o blockchain, para quem não sabe, né, ele conecta, é como um elo de corrente, né? E aí ele vai quebrando a informação, mantém a confiabilidade, mas do ponto que sai até o ponto que chega, super confiável, né? E a segunda coisa que eu ia te perguntar é como é que você cadastra, né, os ônibus, as motos, para que tudo isso se conecte? Bom, respondendo a primeira pergunta sobre o blockchain, ela é uma tecnologia acessível para a gente tem interesse em fazer isso, mas a gente ainda não viabilizou a relação investimento-retorno com geração de valor para o cliente, né? Então, é algo que a gente tem no nosso roadmap, só que
precisa viabilizar essa relação aí, investimento e retorno. A gente está aí aguardando isso, né? Eu preciso gerar um valor incrível para o cliente de forma que eu consiga viabilizar isso. O segundo ponto, em relação aos cadastros, a gente tem um mapeamento constante, a gente tem uma área só disso, de desenvolvimento de roteiros, dentro da Ego, de forma que a gente desenvolva grande parte dos municípios do Brasil e a gente sabe exatamente quais são as empresas de ônibus presentes. Então, hoje, a gente trabalha com mais de 50 empresas de ônibus para viabilizar a operação nossa. Um outro ponto sobre os agentes também, a gente faz a prospecção desses agentes, mídia social é o que mais a gente consegue, é o que mais a gente tem impacto em relação a isso, e aí a gente tem um material, obviamente, de apoio e de treinamento, de forma que o onboarding desses agentes seja fácil, rápido, prático, tem que ser prático, não pode ser complicado, né? Então a gente tem também um material de onboarding interessante para isso. E vocês estão crescendo? Como está sendo a evolução, a escalabilidade? Porque você estava me dizendo que vocês têm poucos funcionários, né? E o que vocês usam é a tecnologia a seu favor. Isso é um ponto muito importante, né? Às vezes as pessoas ficam, quando vão fazer transformação digital, as empresas, e principalmente os colaboradores, dizem: ah, se eu fizer automação, vai acabar com o meu emprego, os processos vão ser automatizados, não vão precisar mais de mim. Mas, obviamente, as pessoas desviam para outras atividades, né? E aí a gente fala de ou trocar o conhecimento ou fazer um upgrade no conhecimento. E você com poucos funcionários, se eu não me engano, você me falou antes do início dessa entrevista que eram 5 funcionários. Como é que 5 funcionários conseguem atender todo o Brasil, toda essa capilaridade, conectar ônibus, moto, norte, sul, leste, oeste desse país imenso e conseguir fazer isso tudo em 48 horas? Bom, isso é muito interessante, a pergunta é excelente. São 5 funcionários, eles basicamente existem para fazer atendimento ao cliente e gerir as exceções que são reportadas pela plataforma, né? Exceção, por exemplo, um trecho está atrasado, a plataforma ela avisa, fala, ó, pode ter algum problema aqui, aí sim existe alguém que vai atrás disso. O fato da gente ter hoje uma área que gere roteiros e faz desenvolvimento de novas áreas já tem a ver com o amadurecimento, inclusive, da operação, que com 5 pessoas eu já consegui tirar gente da operação do dia a dia para fazer esse tipo de coisa. A gente começou com 5 e temos 5, mesmo com crescimento durante todo esse tempo, porque eu já conseguia, mesmo com o amadurecimento da operação, tirar gente de dentro para fazer esse tipo de atividade. Algo muito importante que eu vejo quando a gente está falando desse processo de inovação, né? Você estava comentando, as pessoas falam, transformação digital, eu vou investir, eu vou economizar com funcionário e tudo. O primeiro ponto primeira coisa é reorganizar para que esses funcionários, eles, eles façam atividades que gerem e agreguem mais valor, que é algo que a gente passou por isso também. Mas deve-se tomar um tomado muito cuidado para não automatizar o erro, né? Essa é uma frase muito conhecida. Uma experiência interessante que a gente passou é que dentro desse laboratório que a gente começou como se fosse uma área de logística deles, né? Antes de se tornar a Gol. Para começar a fazer manual, né? Desenhar o processo, resolver o problema, e aí sim a gente falou, olha, agora sim, esse processo é o que a gente precisa automatizar. Né? E mesmo assim a gente cometeu alguns erros na hora de automatizar. Imagina se isso não é feito dessa forma, né? Então, assim, é um cuidado que precisa ter, né? Nesse processo de transformação, é o processo que vai ser automatizado, né? E não o contrário, né? Então, o processo ele tem que ser muito bem definido antes também, né? Para automatizar o processo, nem sempre é o mesmo que você faz manual, né? Você tem que pensar nele, né? Usar o time a estrutura ágil, né? Pessoas com conhecimentos diversificados juntos, pensando como que nós vamos automatizar esse processo. Perfeito. E, e aí você, com o processo na mente, né? Você consegue fazer essa automação. Deixa eu fazer uma pergunta super diferente do que nós estamos falando da iGo, né? Você é um cara que me parece, apesar de jovem, já empreendeu, já pensou fora da caixa.
E as startups, a gente sempre fala que consegue resolver um problema de negócio, né? Como identificar esses problemas, né? Como é que você, na sua experiência, você no dia a dia viu as oportunidades? Porque muitas vezes você pode estar pensando em empreender, ou pensando em inovar, você fala, eu vou inovar aqui, e não dá em nada, né? E aí, você que está mostrando, que tem essa experiência, que demonstra que teve sucesso naquilo que você focou e identificou. Na sua experiência, como que você identifica as oportunidades para resolver um problema e ter uma startup de sucesso? Bom, a primeira coisa que eu vejo é a mentalidade, né? Eu tenho para mim, e esse é um valor que a gente carrega dentro da Ego, para tudo existe uma solução. Obviamente, tudo tem um custo, né? Mas para tudo existe uma solução e pensar fora da caixa, né? Sem ficar preso a paradigmas, coisas do tipo. Então, isso é algo que eu carrego para mim e tento colocar para minha equipe. E tem dado muito certo a Ego, nossa, equipe sensacional. Agora, como identificar o problema, aí usando a minha experiência mesmo, né? No Mercado Link, que foi meu primeiro empreendimento, que está hoje, nossa, já está muito grande, conversando, né, com pares, com clientes, com empresários, de forma que você identifique problemas da sua área, né? Hoje eu sou um empreendedor e trabalho muito com inovação, mas dentro de uma área que eu considero que eu domine, que é a logística outbound, né? Então, assim, é um assunto que eu conheço, me atualizo e tenho experiência com isso. Então, a partir do momento que eu começo a ouvir as pessoas falando, nossa, eu estou com um problema com isso, nossa, esse mercado tem esse tipo de situação, né? A nossa entrega está difícil, nossa, eu não estou conseguindo crescer mais porque ninguém consegue fazer essa entrega. Quando eu ouço esse tipo de coisa, eu falo, opa, tem uma oportunidade aí, né? E aí a gente começa a destrinchar para entender como funciona aquele mercado mesmo. Por exemplo, eu sempre fui de indústria automobilística e depois do varejo, né? O de saúde ele veio no momento que apareceu a oportunidade da Igol. Mas logística é minha área, então eu tomei isso como, falei, ó, ok, deixa eu entender esse mercado e com a experiência de logística que eu tenho, vamos resolver esse negócio. E foi assim que a gente fez. Porque você fazer essa logística para o Brasil todo e conseguir identificar com alguns comentários, é uma coisa, e eu acho que você pode errar porque está olhando na percepção. Agora, se você tem dados ou você observa, porque não sei se eu me fiz claro, o que eu quero dizer é o seguinte: você pegou e ouviu comentários de pessoas e criou uma startup que foi para o Brasil todo. Legal. Mas não foi um risco, porque você poderia ter ouvido 10, 15 pessoas e falar, "Ó, existe uma oportunidade." E aí, a hora que você fosse testar no Brasil todo, isso não funcionasse. Então, na sua visão, a sua startup deu certo porque você tinha dados suficientes para dizer há uma oportunidade, ou você é do empreendedor que falou, não, obviamente todo empreendedor tem que tomar risco, alguns tomam menos, outros tomam mais, né? Sim. Não entenda mal. Mas aí você falou, não, eu acho que existe uma oportunidade, eu vou fazer aqui, crescer nessa região e vou expandir, porque a minha plataforma, eu posso escalar e eu vejo que esse problema deve ser do Brasil todo. Como é que foi, na sua visão, a ideia, como é que decolou da iGo? Então, eu tenho uma formação, inclusive, internacional em gestão estratégica de negócios, e eu tenho todo o meu background alemão, né? O principal sócio da empresa que eu fui CEO é alemão. Então, assim, o planejamento é algo que não tem como escapar, né? Então, eu tenho para mim que a ideia, ela é um feeling do empreendedor, assim, a ideia, assim, quando aparece, fala, cara, que tem uma necessidade, eu preciso estudar isso aqui, né? E foi assim que nasceu, tanto o Mercado Link quanto a iGo. Então, a ideia, e aí você começa a estudar o mercado, né? Pô, qual é o potencial do mercado? Quais são os clientes? Quais são os concorrentes? O que eu posso ter de diferencial desse mercado? Isso é uma etapa que
eu nem comento sobre isso, porque para mim isso aí é algo, né, que vem na esteira normal da gestão, né? Ainda mais quando você vai investir no negócio tempo e dinheiro. Isso tem que ser feito com muito cuidado. No entanto, não tem como, e aí é uma opinião muito pessoal minha, tá? Não tem como você ter uma noção exata daquilo que você estudou se você não montar protótipos e pilotos para testar se aquelas hipóteses elas são válidas, né? E muitas das vezes a gente vai testar e um exemplo, né? Eu quis começar, por exemplo, a ideia da Eagle, eu quis começar num estado difícil, onde a gente tem uma distribuição muito boa com a minha outra startup no Ceará, né? E quis utilizar a mesma malha que faz para o varejo, para a saúde. Eu quis testar isso antes de investir em qualquer coisa. Simplesmente não faz nenhum sentido fazer dessa forma, né? Essa foi a primeira percepção que eu tive, porque demora, tem fila, é um monte de coisas que não cabem nesse mercado. Então, assim, os pilotos, e hoje, esse é meu segundo empreendimento, o próximo, certamente, eu vou começar menor ainda, fazendo mais testes, porque a gente economiza bastante quando a gente age dessa forma. Então, tem um conjunto de hipóteses, mas quanto menor for o teste, obviamente, o teste ele tem que ser completo. As hipóteses que você colocou no seu projeto, você tem que conseguir testá-las todas. Mas quanto menor e mais simples ele for, maior é a chance de você acertar no final, né? É a tal da experimentação, né? Vamos Exato. testar, experimentar e ver se funciona. Como é que fica a jornada de inovação? Porque se você tem 5 funcionários, quem é que está pensando em inovar? Porque hoje você tem uma startup com uma solução legal. Amanhã pode vir outros competidores ter a mesma solução a desenvolver. Óbvio que vai ter um trabalho de conectar tudo isso que você fez, mas a disrupção ela é boa quando ela por um certo tempo, depois as pessoas copiam, né? Então, a Sim. minha pergunta é como é que você faz a jornada de inovação? Porque você tem um número reduzido de funcionários e você, em algum momento, vai ter que começar a inovar, né? Então, primeira coisa, no dia a dia, a mentalidade da equipe é uma mentalidade de inovação, né? Isso tem que fazer parte do nosso valor enquanto organização, por menor que ela seja. Então, eu puxo isso, né? Tem alguns projetos, algumas ideias que são assim, ó, isso aqui é que a gente tem que carregar, galera, e a gente precisa resolver esse problema. Mas eu não. Hoje, a equipe pegou tanto isso que, cara, muitas coisas legais que existem foram eles que criaram, assim, e não tem um que faz só isso. Um dá uma ideia, outro dá outra ideia e a gente vai construindo junto. É interessante ter uma equipe pequena assim também. Eu não sei como funcionaria para uma equipe enorme, né, voltada para isso, mas dentro do meu contexto hoje, é assim, todo mundo participa muito e é legal, porque são de uma geração que valorizam muito isso. Então, assim, são extremamente engajados em participar dessas soluções. Assim, eu percebo que isso gera muito valor para eles, né? Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, né, que a gente precisa resolver quando a gente fala, né, você fala, ó, alguém pode vir, copiar e tudo mais, eu preciso escalar ainda mais o negócio em mercados que tenham necessidades semelhantes. Hoje, eu estou me desenvolvendo bem no mercado de medicina diagnóstica, temos crescido bastante na área de genética, né? A gente gera um valor enorme, reprodução humana, que a gente consegue customizar a experiência da clínica, do paciente, de forma que seja o mais personalizado possível, mas eu preciso ainda trazer outros mercados para dentro. Ficar dentro de um único mercado tão nichado, ele apresenta um certo risco, né? Então a gente também trabalha no desenvolvimento aí a gente tem alguns desenhos que são de inovação também, de coisas que a gente pode, não diria pivotar, mas manter esse mercado nosso e de repente fazer spin-offs com soluções semelhantes dentro desse grupo. Essa que é a ideia. É o que você falou aí do engajamento, das pessoas sentirem parte, é uma palavra que eu gosto muito, que é trabalhar por propósito, né? As empresas hoje sofrem um problema porque os colaboradores que não sentem que fazem parte da empresa ou não têm propósito, eles acabam saindo.
Então, a gente está vendo um movimento ao contrário, né? Muitos funcionários, causados pela pandemia, que repensou, que não quer ficar naquela vida, né, de escritório o tempo todo, só pensando em trabalho, quer ter um certo, além de ter um certo relax, né, de ter um pouco de mais descanso, mas mais importante é elas se sentirem que fazem parte, né, pertencimento a essa empresa. E é isso que tem levado muitas demissões, né, pedidos de demissões. E a gente vê com essa história de trabalho híbrido, que vai, volta para o escritório, não volta, as empresas que estão forçando, mesmo que sejam 3 vezes por semana, tem tido uma certa resistência por parte dos funcionários, que preferem ou ficar duas, né? Eu acho que todo, nem tanto 100% lá, nem 100% cá. Eu acho que o modelo híbrido é o ideal. E cada empresa e cada funcionário vai ter que chegar aí no meio termo para ver o que é melhor. Mas você, o que eu queria chamar a atenção e que é importante para quem está nos assistindo é e não importa o tamanho da empresa. Uma startup de 5 pessoas consegue criar propósito, consegue inovar, consegue pensar fora da caixa e consegue atrair um número grande de clientes. Quantos clientes você tem hoje? Hoje a gente atende mais de 500 estabelecimentos, né, no Brasil, mas hoje a gente tem, são 6 laboratórios que demandam esses exames aqui na região, né? Então, toda essa demanda gerada, ela vem de 6 laboratórios, sendo um deles a maior da América Latina, né, a DASA. Incrível, hein? E qual é falando um pouco de cliente, já que a gente está tocando nesse assunto, qual é a satisfação, o nível de satisfação desses clientes hoje? Não sei se você mede por NPS, que é o Net Promote Score, né, que é a metodologia conhecida no mercado, ou se você faz uma pesquisa, se eu fosse falar para algum dos seus 3 principais clientes ou 4, que resposta eles dariam? Olha, nenhum deles saíram até hoje, todos aumentaram os negócios, né? Então, essa já é uma boa, essa já é Bom medidor. uma boa medida, né? Todos aumentaram o faturamento com a gente desde o início. Não trabalha para o NPS, né? É algo que a gente precisa evoluir, mas hoje eu faço ainda algo que é ainda mais, como são 6 clientes grandes tomadores do serviço, a cada 3 meses eu vou pessoalmente nesses clientes e converso com a área operacional junto com a minha equipe. Então, assim, eu vejo ainda que, como dá para fazer isso, né, eu ainda prefiro esse tete a tete com eles, né, para ter essa percepção. Mas o NPS faz todo sentido. Nessa área de saúde, eles usam bastante, inclusive, essa medida, mas é algo que, para o nosso tamanho e a quantidade de clientes que a gente tem que tomam o nosso serviço, é algo que a gente ainda segurou para fazer a implantação. Mas é algo que você precisa pensar, porque se você vai para outros mercados e outros clientes, em algum momento você não vai conseguir ir em todos, né? Somente nos principais. Perfeito, perfeito, com certeza. E, Paulo, para a gente terminar, eu tenho uma última pergunta. Quais são os próximos passos? Qual vai ser o futuro da iGo? Então, o principal agora é a gente fazer essa sedimentação mesmo no mercado de medicina diagnóstica. É interessante, numa conversa recente, também com o pessoal da área, né? Me perguntaram dos desafios, né, atuais e tudo mais, e eu citei a questão do achar o canal de vendas, a estratégia de marketing, né? Porque a gente é um mercado muito nichado, né, muito específico, e, e eu citei que, por incrível que pareça, por mais que a gente tenha testado digital, uma pancada de coisa, né? E a gente está nesse ambiente de inovação, a gente fez muita coisa de inovação, mas por incrível que pareça, a gente resolveu testar recentemente o offline em congressos e eventos. E isso é o que tem dado mais resultado agora. Essa vem de um resultado de 3 meses dentro desse O mercado. que é o offline? Eventos. Então, em feiras, em congressos da área de medicina Ah, diagnóstica, né? Então, a gente tem feito isso e a gente parece que achou agora realmente o caminho para escalar e para ter maior acesso a esses contatos, né?
É algo interessante quando a gente fala de inovação também, para não desconsiderar conhecimentos e práticas também que existem que são sedimentadas, né? A gente tem que ir adicionando, né? Não necessariamente descartando coisas que são testadas e comprovadas. Então, a primeira coisa é sedimentar e aumentar o faturamento dentro desse mercado. E a gente tem projetos de inovar em outros mercados usando a solução iGo também. Quando eu digo outros mercados, são mercados que tenham encomendas pequenas, urgentes e que tenham, obviamente, valor agregado para pagar por um frete que seja tão urgente, né? Então, a gente tem mapeado. Um exemplo, né? A gente está pensando em compartilhamento de fretes dentro da nossa plataforma. Então, vamos supor que em algum lugar alguém necessite enviar uma encomenda, mas ela sozinha não consegue arcar com esse frete, a ferramenta ela busca pessoas que tenham o mesmo interesse para compartilhar esse frete e fazer esse frete de uma maneira interessante. Então, tem algumas coisas aí em vista. Ou seja, é um Uber da logística, né? Você criar uma plataforma que pode fazer o Uber carona, né? Acho que tem agora. Você pega a carona e é o mesmo, né? Você não tem dinheiro para pagar a logística, mas tem outros que querem mandar cargas ou produtos, né? Exato. A diferença é que ele seria voltado para as necessidades B2B, né? Mesmo que sejam pequenos, mas ele seria focado B2B. B2B. Ou seja, é uma Uber do B2B. É É isso isso mesmo. mesmo. É isso Mas mesmo. tá joia. A gente tem até apelidado esse projeto internamente de iGo Pool, né? Em referência ao Uber Pool. I go Pool, né? I go Pool, é um bom nome, hein? Legal, poxa, parabéns, hein, Paulo? Quero agradecer aí a sua presença e a sua entrevista. Pessoal, hoje eu estive aqui com o Paulo Silas, que é o CEO da iGo, e o que é importante da mensagem que eu quero deixar é uma startup, é uma pessoa que pensa fora da caixa, e para vocês verem que com 5 pessoas pensando fora da caixa, você pode inovar, criar propósito e conseguir resolver um problema do mercado. Parabéns, Paulo, e aí eu peço que você se despeça para a gente terminar. Beleza? Olha, muito obrigado. Foi um prazer imenso compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma agregue para vocês. Obrigado. Obrigado, um abraço. Abraço.